2 frases que eu soltei hoje. E eu não vou chorar. 2 frases que eu soltei hoje. Tô feia. Algumas irmãs, ai, pastora tal, eu falei, ó, tô me sentindo horrível. Obrigada, irmã. Tita, você é uma bênção. Eu falei, ó, meu cabelo hoje ressecou, meu cabelo tá feio. E eu vou falar para vocês, não é transmissão não, né, Adão? Porque o pastor, ele é de aprontar. E eu vou falar para vocês, por que que eu gosto. É claro que eu não vou expor nada, mas eu vou falar para vocês entenderem o que é. Hoje, um pensamento que eu tive. Senhor, por que de tantas mulheres eu que tenho que estar em cima do altar? Pensei isso, de verdade. Falei, Jesus, por que de tantas mulheres eu que tinha? E não é porque eu estou querendo ser a tal. O que que eu estou querendo dizer para você, irmã? A sua vida, ela não é ruim. Você tem problemas? Sim. E a pior coisa que pode ter, e eu vou falar porque eu me incluo, tá? Pode. Eu vou falar porque eu me incluo. A pior coisa que tem é a gente não conseguir se enxergar. É a pior coisa que tem. Porque quando você não se enxerga, você enxerga todo mundo, menos você. E quando você não se enxerga, você não enxerga Deus. Olha como é interessante. Você chegou, você recebeu aqui um elogio, que você é linda vestida de felicidade. Depois disso, eu te perguntei qual foi o seu último elogio, você não se lembrou desse elogio. Mas talvez, quando eu perguntei para você de um ressentimento, eu não vou perguntar, tá? Mas talvez você lembrou de um ressentimento que você sofreu há anos. Alguma coisa que alguma pessoa te fez há tempos atrás. Eu não vou perguntar, mas se eu fosse perguntar para você, talvez alguém que te machucou já até morreu. Alguém que te machucou nem mora mais na cidade de Jaboticabal. Alguém que te machucou já cresceu, já casou, já foi embora, já até mudou. Já uma pessoa que já até mudou. Pastora, ele era assim. E agora, não sei, mudou de cidade, parece que agora até está bem. E você ainda não se esqueceu do que te fizeram. Irmãs, eu sou mulher, eu sei como que é. Eu não estou aqui em cima me isentando de nada. Eu estou aqui em cima para ensinar você o que o Senhor tem me ensinado. Eu já nem lembro com quem que eu estava falando. Eu falei, olha, eu vou pregar, mas eu estou pregando para mim também. E quando a gente não consegue enxergar quem nós somos, nós vamos enxergar todo mundo, menos o propósito que Deus tem na nossa vida. Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 7. Lucas capítulo 7. Obrigado pelas irmãs que me admiram. Eu entendo, tá? Não, de verdade mesmo. Mas eu quero te mostrar isso. Que nem tudo que parece é. Esses dias eu estava com a Bia Brandão, a esposa do pastor Marlon. Até eu tentei trazer ela hoje, mas ela está em São Vicente. E fui na casa dela essa semana. E nós conversando tal. Eu não lembro que conversa que foi. Estava ela, o pastor Henrique e o pastor Marlon. Daí ela falou, não, Rubia, suas roupas é de... Eu não lembro o que ela falou, que era tudo caro. Eu falei, Bia, teve uma igreja que eu passei, que as irmãs começaram a perguntar, e não estou para me engrandecer, é para você poder entender. E as irmãs começavam a me perguntar onde que eu comprava roupa. Irmã, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, em 2006... Eu não sei se você conhece, em Ribeirão Preto, tem uma loja que se chama Casa da Sogra.
Alguém conhece essa? A Samara mora lá. A Isabel conhece? É uma boutique. É uma loja que só socialite entra lá, isso? Não. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu ia lá comprar roupa para mim. Elas conhecem a loja. E quando perguntaram para mim onde que eu comprava minhas roupas, era lá na casa da sogra, lá em Ribeirão Preto. Eu falei, Jesus amado, o que está acontecendo? Daí, uma outra pegou ela e falou assim, pastora, eu queria ter o teu sorriso. Já aconteceu até aqui mesmo, em Jaboticabal, algumas irmãs, teve uma que em especial, ela chegou e falou assim, pastora, às vezes eu olho para a senhora e eu vejo que a senhora está triste. E é verdade. Ela falou assim, eu vejo que a senhora está lá, está num cantinho, está no outro, está assim, eu vejo que a senhora está triste. É verdade, às vezes eu estou mesmo. E eu falei para a Bia, daí a Bia falou assim, Rúbia, mas... Ela falou assim, ó, tá, nós conversamos mais, eu não vou, né, não convém, vai falar, pastora, tá. Daí eu peguei e falei para ela, Bia, eu entendi que eu preciso me enxergar assim. Ela falou assim, olha, mas a maneira que você se veste, de repente a combinação que você faz, dá super certo e isso e aquilo, começou a me elogiar. E eu peguei e falei para ela, sabe o que Deus me falou uma vez, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, que a irmã falou que onde eu comprava minhas roupas? Deus falou para mim, você precisa se enxergar como as pessoas te enxergam. Eu preciso me enxergar como estas pessoas que escreveu o meu nome no papel me enxergam. Eu preciso me enxergar assim. Não que minha vida é ruim, não é ruim, é boa. Tem dia que é melhor, tem dia que é igual a sua. Tem dia que está tudo bem, tem dia que está tudo mal. E eu falei para a Bia, Bia, eu entendi e preciso praticar, preciso entender que eu preciso aprender a me olhar como as pessoas me olham e como Deus me olha. Você está aí. Eu uso um óculos, viu? Você está aí no livro de Lucas, capítulo 7. Apesar de eu usar aqui duas figuras masculinas, mas vai mostrar muito bem como nós somos. Diz assim, olha, versículo 7. Posso começar? E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhes que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, olha, presta atenção agora, tá? É digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, ele mesmo nos edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado será... Olha o que estava aqui, o que estava acontecendo. O centurião, ele era um homem bom, era alguém de guerra. Mas ele era um homem bom, tão bom que patrocinava a sinagoga. É como você hoje, que é fiel aos teus dízimos, é fiel às tuas ofertas. As televisões, eu sei que o pastor falou que tal, tem um pagamento, não sei se ele vai fazer, não sei como que vai fazer, mas uma foi doada. As irmãs vieram aqui hoje ajudar. Era uma pessoa boa. O centurião, ele era um homem bom.
Repara aqui comigo no versículo 5, porque ama a nossa nação e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Mas olha aqui no versículo 6, e Jesus com eles, e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomode, porque não sou digno. Olha o que aquele homem, como aquele homem se achava. Ele não se achava digno de estar com Jesus. Ele não se achava digno de receber bênção. Ele não, irmãos e irmãs, às vezes é assim que a gente se sente. Ou cansada de todos os problemas, de todas as dificuldades, que já não se acha digna de receber bênção de Deus. Ou ela acha que eu não orei o quanto que eu devia orar. Antigamente eu era melhor, porque isso. E hoje eu não sou digna de receber nada. Aquele centurião, ele era um homem bom. Você é uma pessoa, sabe o que você é? Você é um instrumento que pode mudar a sua casa. Você é um instrumento que pode salvar a vida de uma amiga. Você é uma pessoa que Deus escolheu para estar onde você está. Eu sou uma pessoa que Deus escolheu para estar onde eu estou. Aquele centurião, ele era um homem patrão, que ele era o homem, ele foi o homem escolhido para salvar a vida do servo. Só que ele falou: Senhor, eu não sou digno. Ele falou para tanto, ele era um homem de autoridade, que ele falou: olha, vai lá e fala para Jesus que eu não sou digno. E para piorar, quando Jesus estava chegando, fala para Jesus, versículo 7. E por isso nem ainda me julguei digno de ter. Dize, porém, uma palavra e o meu criado. Irmãs, este homem, além de ele ser um homem bom, porque a Bíblia diz que ele é bom, além de ele ser um bom homem, um bom patrão, ele tinha fé. Porque ele falou: Senhor, eu não sou digno, mas manda uma palavra, porque eu sei que se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo será curado. Fala para mim que você não está aqui hoje por fé. Fala para mim que você nunca fez uma oração e você sentiu o Espírito Santo te pegando no colo. Fala para mim que você nunca fez uma oração e não sentiu a resposta do Espírito Santo na mesma hora. Olha a fé que você tem. Só que às vezes o cansaço, ele nos faz ficar, ou ficar não, ele nos faz ficar na posição de indigno, daquele que não merece receber a bênção do Senhor. Irmã, sabe aquela bênção que você busca? Sabe aquela oração que você fez uma vez? Senhor, abençoa minha casa, abençoa meu marido. Jesus, traz um homem de Deus. Senhor, cura meu filho. Jesus, abra as portas. Sabe aquela oração que você fez? Você tem resposta. Deus, ele te ouviu. E se ele ouviu, ele te responde. Só que você não pode desistir. As circunstâncias não podem fazer com que você desista dos teus sonhos. Vamos pegar a irmã Rose. A Rose tem o esposo e 2 filhos. A única mulher de dentro de casa. É fácil ser a única mulher de dentro de casa. Irmãos, meus filhos são uma bênção e meu marido também. Mas enxergam totalmente diferente de mim.
e dói. Eles enxergam totalmente diferente. Não estou falando que eu estou certa ou que eles estão errados. Porque às vezes a maneira que eu estou enxergando é toda assim. E eu tenho que virar, tipo assim, vira homem, enxerga a situação e vamos embora. Que é o certo. Mas às vezes o cansaço, mesmo você sendo uma pessoa boa, esforçada, abençoada que você não pode se sentir indigna de receber as bênçãos do Senhor. Olha que homem maravilhoso na fé que era o Jairo. Para a gente estar terminando essa parte, versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele... E a outro, vem, e ele... E ao meu servo, faze isto, e ele faze. Olha o versículo 9. E, ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achado tanta fé. E voltando para a casa dos que foram vamos pegar de novo aqui 9. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo enfermo. Jesus, ele falou assim: olha, em lugar nenhum eu vi uma fé como deste homem. Só que aquele homem estava se sentindo indigno. Deus, ele olha para você e ele te admira. Deus, ele olha para você e ele vê o propósito que ele tem com você. Deus olhava para aquele centurião, e eu falo Deus porque Deus era na época de Jesus, mas Deus olhava para aquele centurião e ele via o homem de fé que tinha ali. Mas o centurião não se enxergava daquela maneira. Irmãs, nós precisamos nos enxergar da maneira que Deus nos enxerga. Você é uma mulher tão especial que você não faz ideia. Você é uma mulher tão forte que você não faz ideia da mulher forte que você é. Você não faz ideia de como o Senhor tem planos com a sua casa usando você. Vamos pegar Débora. Aquela mulher que ela deu a vitória a uma nação. Uma mulher. Ela deu vitória a uma nação. E você pensa que todo dia... Eu agora estou falando de mim, tá? Acredito eu. Que Débora tinha dia que estava com vontade de largar tudo, sumir. Mas era uma mulher de guerra, de fé. Porque era humano. Se Jesus veio como nós humanos, imagine Débora. Ah não, Débora sim. Você é força, você é exatamente da maneira que Jesus via o centurião. Só que aquele homem não se achou digno que Jesus fosse. É a mesma coisa que você falar assim: eu não sou digna de receber as bênçãos. Eu não sou digna de receber a bênção que um dia eu orei e talvez eu parei de orar. Não estou falando para você parar de orar. Eu estou falando que você é preciosa diante de Deus. Você é forte diante de Deus. E você precisa saber o quanto você é forte. Você precisa saber que você não precisa se entregar para Satanás.
Porque essa missão de indignidade é Satanás que coloca. É Satanás que mostra para você que você não é ninguém. É Satanás que mostra para você que você é fraca. É Satanás que mostra para você que você não vai conseguir. É Satanás que mostra para você que você está cansada. É Satanás que fala para você que você não é digna de receber bênção. Mas aquele centurião, Jesus olhou e falou assim: olha, eu nunca vi uma fé como a sua. De um lado Jesus assim: eu nunca vi uma fé como a sua. E do outro lado o centurião: ai, pobre coitado sou eu. Irmã, quantas vezes você já não orou assim? Coitada, pobre coitada sou eu. Ai, e chorou uma semana, e chorou duas. Ai, é a TPM. Vigia, irmã. Você é uma bênção. Amém? O centurião, ele era uma bênção e ele não enxergava que ele era uma bênção. Vamos comigo, ainda no livro de Lucas, capítulo 15. Hoje eu já vou te adiantar, vai ser só Lucas, tá? Se você está aí querendo um bebezinho e está pedindo um menino, é Deus falando para você: ó, Lucas chegando. Umas amarra, a outra toma posse. A outra mamãe olha e fala assim: ó, aqui, ó. Você achou aí? Lucas 15. Aqui nós temos a história do filho pródigo. Você conhece, né? O filho pródigo que chegou precipitadamente para o seu pai e pediu toda a parte dele, no caso da herança, e foi embora. Foi embora. Gastou tudo. Depois que gastou tudo, o que ele fez? Voltou. Lucas 15, versículo 17, diz assim, olha, falando do filho pródigo, tá? E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante... Olha o versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou de ser chamado teu? Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos... E trazei o bezerro cevado, matai-o, comemos e... Porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi... E começaram a alegrar-se. Irmãs, de um lado nós temos o centurião, que ele era um homem de Deus, era um homem que patrocinava a sinagoga, quer dizer, era alguém que era de Deus, bom coração, porque era um bom patrão, e se sentia indigno. Aqui nós temos um pecador, pecou, errou, se arrependeu e se sentia indigno. Centurião, Jesus olhou para ele e falou: olha, nunca vi tamanha fé. O pai olhou e falou: ó, vamos nos alegrar. Mata boi, mata porco, põe aí o anel. O centurião se enxergava de maneira com que Jesus não o enxergava. O filho pródigo se enxergava de maneira que o pai dele não o enxergava.
Como que você está se enxergando? Se eu perguntar para você, quem é você? Você vai falar, olha, eu sou uma pessoa até boa. Sou uma pessoa boa, venho para a igreja, mas eu estou fraca na fé. Deus não vai ouvir as minhas orações. Ou você vai falar, pastora, pequei, errei, fui fazer o que não deveria, fiz tudo ao contrário do que eu aprendi na palavra, e eu me arrependi, mas mesmo assim eu não sou digna de bens. Não se enxergue como o diabo quer que você se enxergue. Não se olhe como o diabo quer que você olhe. Faz esse exercício com você. Quando você estiver naquele dia que você falar assim, ó, hoje eu estou um nada. Por isso que eu falei, eu não sei para que eu falei assim, eu vou pregar para mim. Até porque Deus já tinha me dado essa palavra. Aquele dia que você falar assim, ó, eu sou nada, não sou ninguém, ninguém me vê nessa casa, ninguém isso. Irmãs, o único que tem interesse em ver você como uma pessoa indigna é o diabo. Porque o diabo sabe que se você estiver forte, o diabo sabe que se você estiver na fé, você passa por cima dele e não sobra nada. O diabo, ele sabe que se você estiver se sentindo filha de Deus, eu falei de verdade, eu falei, hoje meu cabelo ressecou, não deu nada, tal. Mas tem aquele dia que você acorda, você fala assim, gente, hoje meu cabelo está de bem comigo. Que boca linda que eu tenho, meus olhos, como eu sou linda. Não tem esse dia? Tem dia que você acha que você não está valendo nada. Mas tem dia que você olha e você fala, meu Deus, nossa. Você é casada, você é solteira e você é de Deus, hein? Então você não pensa não, se eu passar eu paro o trânsito. Você é casada, irmã, você é de Deus. Mas tem dia que você está muito bem. Tem dia que você está muito mal. Em todos os dias, Deus está com você. Em todos os dias, Jesus está olhando para você, o Espírito Santo está olhando para você e está falando assim, ó, eu nunca vi tanta fé. Eu nunca vi um propósito tão lindo que vai ser cumprido. Quando você pensar que você não é digno, digna, né? Nós somos entre mulheres. Quando você pensar que você não é digna, você fala assim, ah, meu pai hoje está matando um boi. Porque foi o que o pai do filho pródigo fez. Meu pai hoje está em festa. Irmãs, o único que quer que você se sinta fraca é o diabo. Para minha vergonha, tá? Para minha vergonha. O único que quer que eu me sinta feia é o diabo. O único que quer que eu passe tudo aquilo que Deus me deu para frente é o diabo. O diabo não quer ver você de pé. O diabo não quer ver você de pé, porque se você estiver de pé, sabe aquele casamento que você sonhou? Você vai ter ele. Sabe aquele filho que você ora para Deus abençoar, para Deus fazer? Deus, ele vai converter. Sabe aquele emprego, aquela carreira profissional que você quer? Se você estiver de pé, você vai chegar nela, porque tudo é possível ao que crê. Você é muito especial, muito. Você não sabe, ou quer dizer, você sabe sim o que é uma mulher dentro de casa.
Eu estava ouvindo um testemunho ontem, e a irmã estava falando, pastora, eu mudei. E tudo mudou. E o que não mudou vai mudar mais ainda. Só que o diabo sabe que se você se sentir indigna, nada vai mudar. Para a gente terminar, ainda em Lucas, toma posse da bênção aí, ó. Lucas capítulo 11. Hoje você nem precisou passear na Bíblia. Você passeou só da casa para a padaria, da casa para o mercado, tudo pertinho. Lucas 11, versículo 33. Eu estava falando, eu acredito que foi lá na campanha, na João Maricato, porque é lá que eu prego mais. E eu estava falando esses dias, eu acho que foi lá assim que eu falei. Eu estava falando, irmãs, porque às vezes a angústia vem no meu coração. Às vezes vem a angústia, às vezes vem a tristeza, às vezes vem o cansaço, vem tudo. Tudo que vem para você, vem para mim também. E eu lembro que um dia eu não estava muito legal e eu fui orar. Não é para me gabar, eu gosto muito até que eu gosto, porque eu necessito de muita oração, porque eu sou meia esquisita. Eu falo que eu sou esquisita. Então eu tenho que estar em constante oração. E eu fui orar, eu estava um pouquinho chateada, tal, eu fui orar, e eu peguei e falei, Deus, naquele ano que o Senhor me converteu, naquele ano que o Senhor converteu o meu marido, no dia que eu engravidei do meu primeiro filho, no dia que eu engravidei do meu segundo filho, o Senhor tinha propósito. Eu falei, e esse propósito não morreu. Esse propósito não morreu. Irmã, o propósito que Deus tem na sua vida não morreu. Mas vai depender muito de como você vai estar. Você vai estar como aquele centurião que era de Deus e se sentia indigno, e era uma bênção. Vai estar como aquele filho que se arrependeu de verdade. Pastora, mas o que eu fiz é muito grave. Você se arrependeu de verdade? Crê em Deus. Pastora, eu não me arrependi ainda, não consegui. Eu vou dar um parênteses aqui, fugir um pouquinho da mensagem. Mas eu vou te falar algo sobre o perdão. Irmãs, ninguém é capaz de perdoar. Ninguém. Nós não somos capazes de perdoar ninguém. Só que quando você ora, Jesus, eu não consigo, mas me ajuda. Senhor, eu não consigo, mas me ensina a perdoar. Eu ouvi isso há muitos anos atrás. Senhor, brota em mim o fruto do perdão. Porque eu não consigo. Porque se for pelas tuas razões, você não perdoa mesmo. E talvez você tenha até motivo para não perdoar. Se você sentar comigo e falar, pastora, não perdoo por causa disso, eu vou falar, é verdade, não perdoa mesmo, porque o que te fizeram foi grave. Porque talvez você tenha até motivo para você não perdoar. Mas quando você ora, Senhor, brota em mim, me ajuda a perdoar, me ensina a perdoar. O Senhor, Ele vem com o perdão, te ensinando e você sentindo o perdão verdadeiro. Amém? Para a gente estar terminando, Lucas 11. Lucas 11. Diz assim, 11:33, tá? E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam luz. Foi baseado nisso que eu fiz essa oração. Senhor, o dia que o Senhor me converteu, o Senhor já sabia o que o Senhor estava fazendo. No dia que o Senhor acendeu uma candeia, não foi para eu ficar apagada, não foi para eu chegar em lugar nenhum. O dia que o Senhor colocou você onde você está, não é para você ficar em lugar nenhum, é para você chegar no teu alvo.
Amém? Terminando aqui, versículo 34 diz assim: a candeia do corpo é: sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será. Mas se for mal, também o seu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam. Se, pois, todo o corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu. Irmãs, as trevas virão. As trevas virão. Vai ter aquele dia que você vai se sentir a mulher mais horrível de Jaboticabal. Ixi, verdade, irmãos. Eu, às vezes, na minha correria, aqui nem tanto, porque aqui é tudo longe, eu tenho que ir de carro, mercado e tal. Mas eu morava numa outra cidade que era perto. E às vezes na correria, eu tenho um mercadinho de frente da minha casa. Às vezes eu vou lá e eu torço para não encontrar com a irmã Isabel. Porque às vezes, do jeito que eu tô, eu vou, claro, com ordem e decência. Mas do jeito que eu tô, eu vou lá. Esses dias faltou a buchinha de lavar louça. Eu fui lá rapidinho, peguei e falei, tomara que eu não encontro ninguém. Porque eu tô horrível. E tem dia que você vai se sentir tenebrosa. Só que nesse dia, se lembre da palavra de hoje. E fala, Senhor, que os meus olhos sejam bons. Se lembre da palavra de hoje, irmã, porque você vai ficar triste. A Bíblia diz que nós teríamos os dias maus. Você vai ficar triste. Você vai ficar com raiva do seu marido, menos eu e a Geniane. É só porque os nossos estão aqui. A Aldimite também, a Samara também não. Só por causa disso. Tem dia que você vai ficar com raiva do seu marido. E vai. Eu não, glórias a Deus por isso. Ai, irmãs. Mas tem dia que você não vai estar legal. E nesse dia, se lembre dessa palavra. Centurião, filho pródigo e os meus olhos, que são a luz do meu, e o meu corpo precisa ter luz. O meu corpo precisa ter lâmpada. O meu corpo não pode ficar tenebroso, porque se o seu corpo ficar... Agora eu não quero nem que eles ouvissem. Se o seu corpo ficar tenebroso, você se torna insuportável. Não acontece com a gente. Nós somos de Deus. Você vai ser insuportável. Você vai ficar insuportável. Mas insuportável por quê? Porque você está em trevas. E você não está em trevas porque você é ruim. Você não está em trevas porque você é uma pecadora. Você fica em trevas porque você não acredita no que Deus pode fazer na sua vida. Amém?